Olá, estudantes, tudo bem? Estamos aqui no Plan que Comenta, agora no módulo Unesp. Professores Iago e professor André, sejam muito bem-vindos. Estamos agora para comentar o que aconteceu com a física para os nossos estudantes na Unesp. Professor Iago, por favor. Maravilha, é um prazer estar aqui, cumprimento os colegas também. E está aqui mais uma vez a prova da Unesp, uma prova bonitinha, se eu puder usar esse termo. Não são questões com um grande nível de complexidade, mas é uma prova que consegue transitar bem por diferentes partes da física, inclui alguns conteúdos muito importantes. Se eu perguntasse, é mais para a FUVEST ou mais para o Enem, ou agora as provas todas estão caminhando para o mesmo sentido? Tipo Enem, interpretação de texto? Os professores estão comentando muito isso, né? Olha, Professor Beto, André. eu acho que ela é mais para a FUVEST do que para o Enem. É, né? Eu costumo dizer que a prova da Unesp ela é um pouco mais simples que a prova da FUVEST, mas ela traz questões que eu acho mais elegantes. Eu gosto muito da prova da Unesp. Eu acho que é uma prova que o aluno que estudou, ele tem satisfação em fazer a prova, porque não tem tanto distrator, as coisas são claras. A simplicidade é nisso, né? Os enunciados são claros, a dinâmica que ele envolve nas questões são bonitas. Então, eu concordo com o professor Iago, acho que é uma prova bonita, uma prova tranquila, não foi uma prova difícil, mas mais para a FUVEST do que para o Enem. Os enunciados são mais curtos, é difícil você ter uma contextualização grande, um texto de leitura que muitas vezes não é tão necessário como acontece no Enem. Você tem um texto longo, você vê o comando, e o comando não necessariamente resgata informações do texto. Então, ser mais para a FUVEST quer dizer que é uma prova mais técnica, mais direta, sem complexidade, sem pegadinhas distratores, mas tem que fazer conta, né? Tem que fazer um pouquinho de conta, mas eu não achei uma prova difícil. Eu achei uma prova bonita, uma prova que a gente que gosta da física, a gente faz e fala assim, poxa, que questões bem criativas, questões que foram pensadas. Não que os outros vestibulares não sejam, por favor, mas aqui a gente percebe um carinho especial aí da banca examinadora. Muito bem feita, né? Com certeza. Perfeito. Professor Iago, o senhor ia falar de qual questão? Legal. Então, antes da gente ir lá pro final da prova, que tem as questões mais de física e tal, aqui na questão 48, meio que ali no... tá uma perdidinha aí? Junto ali com as questões de geografia, uma questão muito bonita que acho que até ilustra isso que o professor André comentou sobre a elegância da prova da Unesp. Então, ela traz aqui uma rota que precisa ser feita, né? São 1.500 quilômetros que precisam ser atravessados, mas ele dá ali uma opção que tem um modal ferroviário, depois rodoviário, cada um com sua velocidade média, e a opção 2 com um modal hidroviário e depois rodoviário. Então, a gente vê aqui que as alternativas trazem algumas ideias da geografia, né? Qual modal é mais indicado para transportar produtos com alto valor agregado ou baixo valor agregado, mas no final das contas, se a gente fizer ali uma continha de velocidade média, a gente consegue matar e chegar ali na letra C, marcando ali para 48 a velocidade média de 50 km por hora. Então, assim, tá no meio da prova de geografia, mas o aluno que fizer a conta ali e descobrir a velocidade média, dá Mas para é muito matar. interessante, a gente aprende na geografia, não, por navio é mais barato, coisas desse tipo, né? Pela ferrovia. Pois é. A Unesp mostrou aqui na conta, né? O que eu acho interessante quando existem questões dessa forma é trazer a física ou a matemática para as situações do dia a dia. A gente fica triste é que a academia separou em gavetinhas, né? Isso é um assunto de geografia, isso é um assunto de física, é um assunto de matemática, isso é um assunto de química. Mas são assuntos de problemas que precisam ser resolvidos. E que às vezes você precisa de um conceito da geografia, um conceito da física, um conceito da biologia, para chegar à solução de otimização de um problema. E essa é uma questão bacaninha que a gente sempre fala de velocidade média, de diferentes trechos que você percorre com velocidades distintas. Então é uma questão que ilustra. Eu acho que a geografia e a física têm grandes potenciais de cruzarem, Com certeza, de terem interseções, aí vamos dizer assim, né? Exatamente. E não é a única, né, professor? Mais para frente tem uma ali de maritimidade, que é um pouco de geofísica também. Exatamente. Perfeito. E aí, professor Humberto, pode ir lá na frente, nós vamos para 76, na página 27. 76. Lembrando que a gente está olhando a versão 1, né? Versão 1, exatamente. Obrigado, professor. Imagina. A questão 76 é uma questão essa aí do secador de legumes, de alface, que muita gente tem em casa, né? O secador de saladas, como ele intitulou aqui, que você coloca ali, gira e a água acaba sendo expelida ali pela velocidade tangencial e acaba... uma centrífuga praticamente. É uma centrífugazinha manual. Tá aqui. E muito interessante porque muito provavelmente o aluno já usou, já viu isso em casa,
para secar ali o alface, para secar a salada. Era uma questão que não era uma questão fácil, porque você tinha que analisar tanto a questão da velocidade angular quanto da questão de acoplamento entre a manivela e as catracas, as A e B, né, e a carcaça ali da centrífuga, mas uma questão que botava, o aluno analisava as frequências, analisava a velocidade angular, tinha a relação clássica de velocidade, que é o 2πr sobre período, que é o 2πr vezes f, e ele chegava à conclusão ali fácil da frequência que é pedida. Então, mas era uma questão que envolvia tranquilidade na solução, e o conceito tem que estar sedimentado. Ele tem que entender quando que as velocidades escalares são iguais e quando que as velocidades angulares são iguais. Quando que esse acoplamento permite velocidade escalar ou angular ser igual. Então, é uma questão bonita, é uma questão que a gente faz em sala e sempre dá para ilustrar bastante situações com eles. Até aqui no Maker, nosso professor Paulo Henrique fez e o professor Heitor fizeram algumas engrenagens e tinham que fazer ali as velocidades angulares. No percurso de conquista, uma sala repleta, né, de engrenagens. Isso, né? É muito legal, e o aluno percebe na prática ali a importância do passo, dos dentes, da frequência, do giro. Aí ele vai extrapolar isso para a bicicleta, para a marcha da bicicleta, depois ele vai entender isso na marcha do carro, e assim por diante. Eu acho muito elegante. Perfeito. Muito bem. Aí, professor Iago, quer falar da 77? Beleza, 77, está aqui. Show de bola. É uma questão que eu achei legal também, não é uma questão fácil. Ele traz aqui uma relação, uma função para a posição y desse lançamento oblíquo, mas o aluno tinha que reparar que essa função é uma função espacial, ou seja, ele está relacionando a coordenada y com a coordenada x. É a equação da parábola, né? Equação da parábola, e não a equação do movimento. Não é o sorvetão ali que a gente tem em função do tempo. É a trajetória, né? É a trajetória. Então, o que ele pedia ali é o módulo da velocidade inicial. Bem, a velocidade inicial é um vetor oblíquo, então o que a gente precisava fazer é descobrir a componente horizontal e a componente vertical. Então, o aluno tinha alguns recursos ali, né? Ele deu intervalo de tempo para chegar no ponto de altura máxima, depois ele deu intervalo de tempo para completar o alcance ali até o ponto C. Então, equações de cinemática para descobrir V0x, V0y, depois um Pitágoras resolve o módulo da velocidade inicial. Ficamos com a letra E. E aqui é uma interseção bacana com a matemática, né? Porque ele tinha que pegar a equação da parábola e igualar com y igual a zero para achar o ponto C ali, né? Isso. Dado que, do jeito que ele posicionou o plano cartesiano x, y, então y igual a zero, ele achava o x, que era o x do ponto C, que é do alcance máximo. Tem até uma raiz aqui para achar a raiz C, né? Aí depois que ele, como o professor Iago bem colocou, depois que ele acha o alcance máximo, ele vem para o movimento uniforme e acha a velocidade em x. E com o tempo da subida, ele acha o movimento em y. Uma questão bonita, uma questão que depois que a gente trabalha lançamento oblíquo, seria uma questão bacana para revisar todo o conteúdo com os alunos. Muito bom. Fiz várias questões como essa, inclusive na revisão para a terceira série. Eu tenho certeza que eles não tiveram dificuldade de gabaritar, não. Bela questão. Depois da 78, Humberto, na 78, sequência, uma questão de dinâmica muito bonitinha, muito bonito. clássica. Eu gostei. Achei ela, de novo, vou me repetir aqui, uma questão elegante, uma questão bem pensada, que ele coloca ali alguns bloquinhos subindo a esteira e ele coloca que esses bloquinhos, ele quer saber a aceleração, você tem que decompor o peso, né? O peso em Pseno, Pcosseno, calcular ali a normal, e lembrar que, neste caso, o que está fazendo os bloquinhos subirem é a força de atrito. O aluno tem a falsa, não o nosso aluno, mas o aluno aí, o ser não iluminado que não estuda conosco, muitas vezes ele tem dificuldade que ele decora, que o atrito é sempre a força contrária ao movimento. E não, em alguns casos, é o atrito que é a força que impulsiona. Né? É igual quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás, o chão empurra a gente para frente. É o atrito que está nos impulsionando para frente. Exato. Então aqui era o atrito compensando o Pseno, e depois você fazia o Pcosseno igual ao normal, e chegava na aceleração, aplicando a segunda lei de Newton. Uma questão muito bonitinha, muito simpática, e às vezes um aluno menos preparado se esbarraria, poxa, mas eu não sei a massa. E a massa aqui não faz a menor diferença. Você pode começar a brincar com qualquer bloco, ou laranja, ou azul mais claro, que a massa ali vai eliminar na hora que você monta a sua equação. É não ter medo, né? Montar a equação mesmo assim, você vai simplificar a massa depois. Exatamente.
A 79 79. é uma questão que eu e o professor Iago trabalhamos, né, de hidrostática na primeira série. Pois é, uma questão bem legal também. Depois eu reviso isso na terceira série com eles. É uma questão que envolve ali um pouquinho, tanto lei de Steven, né, do princípio do teorema de Steven, falando ali do ρGH para equilibrar a pressão, né, que você tem uma coluna de mercúrio sendo equilibrada pela pressão que está nesse recipiente envolvido nesse líquido. E uma vez depois que você determina a pressão do gás, você aplica a equação de Clapeyron e chega na temperatura que o gás está. Então é uma questão que mistura um pouquinho de hidrostática, um pouquinho de gases com Clapeyron, os dois conceitos simples, mas a elegância está em misturar e em perceber se o aluno entendeu realmente o princípio físico que está envolvido ali. Uma questão muito bonitinha. Então, mais uma questão que poderia ser usada numa aula de revisão, né, professor? Poderia, porque daí conceitos... você já trabalhou todos os aspectos, agora você consegue fechar trazendo esses pontos aí para os alunos. E essa questão um pouquinho mais carregada na matemática, mas não é nada fora do normal. A conta ali dava redondo, né? Aqueles 152 sobre 760 deu 0,2, então... Exato. Mas às vezes é uma continha que assusta o aluno, que muitas vezes é uma guerra nossa, que é o aluno que para estudar ele usa a calculadora, usa o celular. Então a gente pede, estuda da forma como você vai jogar, treina do jeito que você vai competir. Então, às vezes o aluno faz a mesma conta 3 vezes porque fica inseguro. E nisso ele perdeu mais 1 minuto e meio, 2 minutos, numa continha que, por falta de segurança algébrica, ele faz, refaz e refaz. E a gente mesmo, que já é experiente, quando vai fazer a conta na mão, faz 2 vezes para ver se não errou. Exatamente. Porque nos habituamos ali com a praticidade da calculadora. Então, para você que está na segunda série, que vai ver a terceira série ano que vem, deixa a calculadora de lado, mesmo que às vezes te dê a sensação que retarda um pouco o seu estudo, que você gasta um pouquinho mais de tempo, você vai ficar mais craque nas frações, nas divisões, nas multiplicações. Você está se preparando. Vai guardar mais as proporções que muitas vezes existem, múltiplos, que não são múltiplos diretos, mas são múltiplos que estão ali escondidinhos, que te ajuda muito, e isso dá mais segurança para ele na hora da prova. Perfeito, né? Muito bom. Na sequência, professores... Legal. Tem a questão 80 aqui, né? Então, a gente foi ali para o mundo da ótica, onde ele traz 2 lentes esféricas, cada uma com um aumento, um maior que um, outro menor que um. E, bom, ele dava aqui na figura 1 o tamanho de 1,6 centímetros. Como a gente tem o aumento dessa lente 1, a gente conseguiria descobrir o tamanho do objeto e aplicar, a partir desse tamanho do objeto, a mesma equação para a figura 2. Agora, eu resolvi por regra de 3, professor. Dá para a gente fazer ali também. Eu temo sempre a regra de 3, porque o aluno acha que a regra de 3 parece aquela água benta, né? Que resolve todos os problemas. Serve para tudo. A minha mãe tinha em casa água maravilha. Machucava, passa água maravilha que cura. Às vezes a regra de 3 dá essa ilusão. É verdade. Tem que estar muito, como o professor Iago é muito experiente, ele percebe ali a proporcionalidade. Mas quando a gente fala de ótica, o aluno tem que lembrar que existem 3 equações. A equação de Gauss, a equação do aumento e a equação do foco. Então, na hora que ele olhou aqui e viu a equação do aumento, se ele aplicasse as 2 vezes, é o que o Iago falou, tenha calma, escreve a equação, o que ele me deu, o que eu quero. Ele percebia que o tamanho do objeto é comum aos 2, e aí fazia a substituição e resolvia, mas também acabei fazendo por regra de 3, mas precisa ter um pouco mais de experiência para ter certeza que a regra de 3 não te trai. Né? O professor Humberto, tem que saber bem. Essa semana ele fez um exercício no maravilhoso mundo da matemática, de proporção entre bonequinhos semelhantes, né? Mas com tamanhos diferentes, e queria saber a massa de um dado a massa do outro. E muitas vezes o aluno faz a relação da massa com a altura. Porque é proporcional. Mas não é diretamente proporcional, tem outras variáveis ali. Tem outras eles desprezam as outras grandezas, né? Então, o professor Humberto foi muito feliz aí nessa aula, eu achei muito bacana. Um exemplo importante mesmo. Agora essa daqui, professores, 81. 81, professor Humberto, é uma questão muito bonitinha de ondulatória, que fala da equação fundamental da ondulatória, V lambda F. Então, no desenho ficava claro ali que ele dava o lambda, o comprimento de onda do que o menino está jogando a corda ali no chão e está gerando um pulso harmônico. Então, ele tem o comprimento de onda. Desse comprimento de onda, ele vai definir a velocidade de propagação e ele quer saber quando que esse pulso que o aluno está brincando alcança ali o pino de suporte ali na parede, onde está preso a corda. E aí depois você aplica só uma equação a equação clássica do espaço, do movimento uniforme, né, a distância
velocidade é o espaço no tempo, e aí você descobre o tempo que vai demorar para chegar lá, o aluno teria dificuldade em marcar ali 1 segundo. Mas é uma questão bonitinha, envolvendo ondulatória, 2 vezes o movimento uniforme, né? Aí passou uma vez no V lambda F e outra vez no tempo para alcançar lá o pino. Uma questão bonitinha. Bonita, bem direta também. Agora essa questão 82, professores? Sim. 82, fomos aqui para o mundo da elétrica, né? Então, eletrodinâmica aqui, uma questão de ligações paralelas de uma residência, que a gente tinha ali uma televisão e uma máquina de lavar conectadas. E, bem, ali foi falado o valor de corrente máxima que aquele disjuntor aguenta, com uma tensão de 110 volts. O aluno deveria lembrar da fórmula da potência, I vezes U, então corrente vezes tensão ali, dava para a gente uma potência máxima de 3.300 watts. Exato. E daí o que a gente precisava fazer é descontar a televisão e a máquina de lavar e ver ali dentre as opções qual outro aparelho poderia ser ligado, de modo que não excedesse essa potência de 3.300 watts. Então, ali um pouquinho de matemática também, mas conceitualmente nada muito complicado, né, professor? O que eu achei bonitinho nessa questão é que ele trouxe uma situação que talvez os jovens não entendam muito, mas a nossa geração, o Iago é mais novo, que é a casa antiga e a casa nova. A casa antiga tinha muito menos eletrodoméstico, então a potência necessária numa cozinha tinha uma tomada, né, que você ligava a geladeira e pronto. De vez em quando tinha uma outra tomada, você ligava a batedeira. Exatamente. Agora você tem micro-ondas, forno, air fry, tem um monte de equipamento. E aí é um cuidado com a potência que você vai demandar nesse ambiente. Então ele trouxe a situação que de antigamente só tinha TV e máquina de lavar ali na cozinha e na lavanderia, e depois entrou micro-ondas, entrou liquidificador, entrou ferro de passar roupa, foi entrando outros equipamentos que demandam modernos. Potência. Eu acho que é uma análise interessante. Eu imagino que no 6º ano aqui do colégio, quando a gente fala da engenharia da casa, de certa forma isso é trabalhado de uma forma mais lúdica com o aluno, mas é trabalhada a questão de corrente, de potência, para entender na parte de ciências tem um semestre que eles trabalham com isso, né? Isso é pura engenharia da 7º, casa. 8º até começa. Muito bonitinho. E aí dá para entender às vezes por que tem alguns municípios que a diferença de potencial é 220, como São José, São Paulo que é 110. Exatamente. É interessante analisar isso em termos de potências de equipamentos que você consegue ligar na rede ali da sua casa. Uma questão muito bonitinha e precisava fazer por tentativa e erro, precisava achar quais outros elementos não ultrapassavam o limite ali de energia, de potência, como o professor Iago colocou. Entendi. E aí, professor Humberto, acabou a prova. Acabou a prova. De física, acabou. Então a gente tem ali uma questão de movimento circular, uma de movimento uniforme lá com a geografia, uma de lançamento oblíquo, dinâmica, Esteven-Clapeyron, lentes, ondulatória, eletrodinâmica. Então, assim, uma prova bem abrangente. Acho que o professor queria falar de mais uma. Se eu puder pedir para voltar ali na 52, professor. 52, claro. O professor Iago tem razão. É aquilo que eu tinha comentado, é mais uma questão que mistura ali um pouco de geografia com física. A questão 52, os alunos que fizeram a prova vão lembrar, é aquela que tratava da brisa marítima e brisa continental. Isso. Então, mais uma vez ali nas alternativas, tem conceitos que são próprios da geografia, talvez os colegas da geografia queiram comentar essa questão também, mas a alternativa correta aqui é a letra A, né? Pelo aquecimento diferencial da superfície e a consequente formação de um gradiente de pressão. Então não tem como falar que não tem um pouquinho de física aqui também, né? Claro. A gente sabe que a areia vai esquentar mais rápido do que a água, então cria ali uma zona de alta temperatura acima da areia, o ar sobe, uma zona de baixa pressão é criada e ocorre a brisa marítima durante o dia. Durante a noite é o processo contrário, tem a brisa continental, de maneira geral. Então, um pouquinho de física aqui, novamente. É interessante que eu acompanho as provas da escola, né, do colégio. A professora Ellen de Geografia precisa desse conceito em Geografia. Olha aí. E se observar, Humberto, entre a prova da FUVEST e a prova da Unesp, 2 questões de convecção. Na FUVEST, quem fez, lembra que aquela questão do aquecimento solar? É verdade. Que aquecia a água e ela subia por convecção para o reservatório, subia quente e descia fria. E aqui é a mesma coisa, só que lá era convecção na água e aqui é convecção nos ares. Então, o mesmo conceito de propagação de calor, de convecção, em 2 vestibulares importantes aí nacionais. Importantíssimo para entender o clima do planeta, né? Um tema que está em voga demais, né? Cada vez Tudo mais relacionado ao clima, né? E no Enem caiu uma questão falando sobre as regiões, né, de zonas urbanas, por que aquece mais, o aquecimento concreto ou não, também caiu. Então é recorrente esse assunto. O nosso aluno não pode
deixar de prestar atenção nessas aulas de propagação de calor. Perfeito. Professores, vamos agora na parte final. Eu queria um comentário, professor Iago. O que você achou da prova? Que lições o professor Iago leva para suas aulas de 2025? E um comentário para os nossos estudantes. Legal. Então, como a gente falou, não é uma prova que tem o mesmo nível de dificuldade da FUVEST, mas é claro, também ao mesmo tempo, é confortável para nós aqui, no conforto do ar-condicionado, falar que foi uma prova fácil, né? Tem o contexto do aluno ali que precisa ser levado em consideração também. Mas, independente disso, uma prova que falou de alguns temas muito importantes, né? Não teve ali gravitação, não teve um ou outro tema que talvez apareça na segunda fase, mas uma prova bonita, concordo com o professor André, uma prova elegante e aquele nosso recado de sempre, né? Manter a cabeça de pé, continuar aí na revisão, foco nos estudos. A gente tem que se preocupar com todo o contexto, não cada prova individualmente. Então, nossos alunos contem com a gente nessa fase final, que a briga está na metade. Perfeito. Professor André, suas considerações finais, observações, Humberto, você desejos. fez uma pergunta. Os desejos são que os alunos cada vez mais vejam a beleza dessa física, né? Mas o que eu levo para me tornar um professor melhor em 2025 é buscar sempre a simplicidade na explicação dos conceitos. Eu acho que essa é a minha obrigação como professor, buscar trazer de forma simples, porque o vestibular, esses vestibulares que a gente comentou, Enem, FUVEST, Unesp, eles não estão verticalizando o assunto, mas exigindo que o aluno domine os conceitos fundamentais. Então, eu acho que o nosso desafio como professor, e aí tem o desafio do aluno de estudar, de achar interessante a matéria, e o nosso desafio é simplificar, explicar o complexo de forma fácil. Porque aqui eu percebo que todos os assuntos foram tratados em sala. E eu consigo lembrar dos momentos que eventualmente algum aluno não compreendeu, perfeito, porque eu não fui suficientemente claro, não achei um exemplo. Então, buscar ali reviver o conceito de trazer o simples para o aluno. A física é muito extensa, tem muitos conceitos, mas a gente como professor simplificar, extrair o máximo para que aquilo chegue para o aluno de uma forma mais palatável, mais agradável, para que ele chegue no vestibular e consiga ter o êxito que a gente tanto busca em conjunto com ele. Isso é muito bom. Estudantes, o Plano Comenta serve muito para nós professores, para a gente ter esse olhar que o professor André está comentando, para deixar nossas aulas mais fluidas, para a gente ser mais preciso na explicação e mostrar essa horizontalidade, né? As matérias estão se uma conectando com a outra. Professores, mais algum comentário? Não, tá? Agradecer, obrigado, Humberto, pela condução aí desses comentários. Para a gente é um prazer e concordo com você. O fato da gente vir aqui comentar nos faz refletir um pouco mais sobre a prova. Exatamente. E aí, com certeza, a gente melhora no ano seguinte. Então, deixa aí também seu comentário, sua sugestão. E a gente tem que lembrar, assistam os outros comentários, vejam as provas, você que está na primeira, segunda série, antes de ir para o vestibular o ano que vem, faça ali uma revisão, talvez a gente possa até lembrar os alunos, vai lá, assistir o comentário do ano passado, que vai te dar bons insights para a prova. Nossa, nós estamos gerando um material de estudo aqui gigantesco. Exatamente. Obrigado, professor. Professores, muito obrigado. Estudantes, muito obrigado. Acompanhe o Planck Comenta. Estamos comentando todas as provas. FUVEST, Unicamp, Enem, FGV, todos os assuntos, tá certo? Até mais, estudantes. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.